A gente fez 3 bi só com as outorgas. Só com as outorgas. Não, mais uma outra conta. Se eu não estiver enganado, eu li aqui outro dia, a gente tem 180 plataformas debaixo desses CNPJs, né? É. Então, para cada plataforma desse tem 5 milhões de depósito. Aí conta nos Porque estados. os 30 milhões é para licença, mas tem mais 5 milhões para cada site que opera. Então, meu irmão, tem 180 vezes 5. E aí, e os Entendeu? municípios? E os Tem quase um bi, brother, só e os nisso. estados? Exato. E aí, na mão do governante, para ele fazer escola, hospital, estrada, segurança pública. Porque a gente não faz. A gente pode achar que eles lidam mal com o nosso dinheiro, e eles lidam mesmo. Sim. Mas assim, se não fosse nada, imagina o caos. Exatamente. E isso na moldura do negócio, na outorga, na moldura. Tem o giro, tem os empregos, tem os resultados que vão ser apurados depois do primeiro período, de um primeiro ano, todas as outras os investimentos em mídia, em marketing, em propaganda. E por que eu não vou semana que vem? Porque eu passei a limitar, porque preciso estar para trabalhar. Sei que os eventos são espetaculares. Iria com o maior prazer do mundo, mas eu tenho outros. Depois eu tenho que falar na IGI do nosso Hamilton, que faz um trabalho incrível também. Vou falar com o maior prazer do mundo. Mas eu tô sentindo que esse mercado está muito estático. Quantas empresas entraram em 2025? Então, agora, a gente como profissional tem que olhar para onde a gente vai ter trabalho. Então, é muito triste constatar isso, que foi uma coisa que veio muito forte e que graças a esse trabalho de comunicação. Esse trabalho, fala o varejo. O varejo é a bebida. Tem que ter coragem para falar isso. É a cerveja. O varejo é a cerveja. É que a cerveja tem uma importância tão grande na gôndola do supermercado que eles conseguem congregar. Aí tem a união deles como varejo e atacar. Passa o negócio, o varejo vai no vice-presidente da República. Eu estava num grupo. As instituições de varejo se combinaram e foram falar com o vice-presidente, que é ministro da Indústria. E aí, ele recebeu. Eu falei, a gente pediu audiência para ele? Porque, sinceramente, é a figura mais afável que eu já conheci na vida. Assim, é o vice-presidente. Ele recebe. A gente não pediu reunião e tá reclamando que o outro pediu, foi atendido? Ele vai falar o quê? Não vou te receber? Pede a reunião, caramba. Vai lá, faz uma força-tarefa. Vai lá. É tático o negócio. Vai lá falar com ele. E depois ele mesmo, aí eu acho que aconteceu alguma coisa, quando tem mérito tem que ser dito. Ele falou, olha, eu não concordo com esses números de que as apostas estão afetando o varejo desse jeito. E produziu um estudo no ministério dele, que a gente também não divulgou. Que era o fim de tudo isso. A questão do Banco Central. O Banco Central produziu um estudo, assim, foi devastador pra gente. Começa o ataque nesse estudo do Banco Central. Meses depois se constatou que eles estavam tratando o dinheiro do apostador que fica lá, não é um dinheiro que ele já apostou e já perdeu, como se fosse dinheiro de perda. Foi um erro técnico. Sim. Aconteceu na gestão anterior. Passou 3 ou 4 semanas, rolou um foi mal aí, né? Foi mal aí. Porque foi mal, muito grosseiro. Foi moleque. Mas aí tem que pegar o foi mal aí e fazer barulho. Porra, olha aqui, tava errado. Não fizeram nada. Ficou só o período de vacilei, né? Então, e aquilo, eu, na minha visão das coisas, aquilo é o pontapé inicial. Aquilo é o começo do ataque. A partir dali que quando você fala para a pessoa, qual foi a primeira vez? Não, eu vi um estudo do Banco Central que tem... O brasileiro apostou, como é que foi? O brasileiro apostou 60 bi e perdeu 200 bi. E não era o dinheiro do apostador que estava lá. E a gente não fez. Então, os usuários do eu estou Bolsa muito Família, preocupado, também, sabe? né? Com essa não entrada de empresas novas, com os temas regulatórios já estão sendo bem encaminhados, as empresas já estão se habituando com os temas regulatórios. Então, assim, está chegando num momento que está muito, por tão pouco tempo, está muito marasmo. Quando a gente precisava estar recebendo empresas novas. Você mesmo falou de empresas que você acha que num determinado momento... E aí, tem uma questão que você abordou antes que é fundamental. Que é assim, você chamou todo mundo para vir ser autorizado no Brasil, para pagar 30 milhões, para apresentar um calhamaço de documento, inclusive o business plan, com o GGR de 12. 4 meses depois você vai para o GGR de 18, que imagem você passa para quem está fora? E se daqui 4 meses for para 25? É a famosa insegurança. Insegurança de entrar no Brasil. Aí o que você faz? Você aumenta muito o imposto, tem a curva de Laffer, o cara não entra mais, ele prefere ficar no mercado. Então você passa a arrecadar menos. Claro. Você coloca mais, arrecada menos. Por quê? Porque as empresas, você joga algumas empresas no mercado clandestino.
Não é desculpa. A gente tem que combater o mercado clandestino com todas as forças. Então, todas no Curva de Laffer, eu escrevi isso há um bom tempo. Na minha cabeça, o combate mais efetivo às bets ilegais é você não demolir o mercado regulado. Sem dúvida, está certíssimo. Né? Assim, bom, como é que começa? Bom, vamos começar não demolindo esses caras? Não destruindo. Não destruindo esses caras? Vamos, beleza. Como é que a gente faz? Bom, botar para 18 eu já acho que não é um bom caminho. É bem verdade que eu escrevi isso anos atrás, não havia discussão entre 12 e 18. Era como é que ia tributar, não ia, se ia tributar jogador, entendeu? Eu tinha lá, cara, 15%, o outro falava em 30% do lucro do jogador, porque era uma comparação com o que se ganhava na loteria, né? Então eu queria tributar em 30%. Falei, irmão, esquece, entendeu? Qualquer pessoa que tenha mais de R$1.000 para apostar vai jogar no China. A não ser que você crie o obstáculo na hora de fazer o pagamento, que é o que eu falo. Ah, sim. Que aí ele essa volta é uma boa ideia. Então, Mansur, só, vou ser muito, cara, honesto com isso, cara. Meu irmão, esse obstáculo é impossível, cara. Será? Vou te dizer por quê. Em 2016, cara, se eu não me engano, ou 17, eu participei de uma audiência pública que tratava de criptomoeda. E o dado que um deputado trouxe lá para mim, aliás, eu falei isso no último podcast, né? Se eu não estiver enganado, foi o deputado Áureo Ribeiro, ele me trouxe o seguinte: a empresa tal aí, que bom, é público, eu posso falar, a Astropay. Meu irmão, naquela época, a Astropay já tinha tido 34 CNPJs. Não foi eu que falei, foi o deputado, falou ao vivo, no ar lá, não tem problema eu repetir. Meu irmão, como é que, não tem como, porque, assim, eu hoje, assim, com uma tecnologia muito básica, meu irmão, de gateway, por trás de qualquer banco grande, né? Eu posso ir lá e eu abro um CNPJ hoje em uma semana, meu irmão, no dia 8, eu estou operando como um gateway de Pix. Eu funciono 10 dias, fecho esse, abro outro, fecho esse, abro outro, fecho esse, abro outro. Então, assim, qual é o caso? A gente vai entrar na corrida de gato e rato, entendeu? Desculpa, eu vou reformular. Não é que é ineficiente. É que você vai ter que fazer isso tão constantemente que a velocidade com que um ofício tramita internamente dentro de um órgão público, você sabe disso, meu irmão, o cara fechou aquele e abriu outro. Eu entendo o que você está falando, só queria fazer um contraponto que é o seguinte: a coisa derivou para uma associação, inclusive com o crime organizado, no uso do Pix, Sim. que o Banco Central vai se obrigar a fazer. E vai se obrigar a fazer sem essa tramitação de ofício, de uma forma muito mais automática. Eu vejo uma vontade do Banco Central de fazer isso e uma necessidade. Eu não sei se vai ser 100% eficiente, porque o que você fala realmente tem muita razão, tem muito conteúdo. Mas eu acho que sim, a gente pode criar um sistema que até vá derrubando todo dia. E aí vai criar outro até uma hora que não vale mais a pena ficar criando todo dia. Mas é que eu só vejo das quatro caminhos para combater o ilegal, que é publicidade, impedir a publicidade. Publicidade número 1, beleza, tô contigo. O fornecimento do suporte. E esse de limitações nos meios de pagamento, eu acho que as limitações dos meios de pagamento são as mais eficazes, sabe? Eu acho sinceramente, assim. E o outro, que é o que ele faz todo dia, que é o quarto, que é ficar derrubando. Eu acho que esse trabalho tem que ser feito. Sim. E é rápido isso? Qual é a minha Se eu denunciar agora, tem algum canal? Hoje em dia tem um canal com a sabe? Anatel de derrubar rápido. E eles derrubaram. A última evento que eu fui, que estava o secretário Regis, ele falou em 11 mil domínios. Mas aí eles voltam. Mas acho que tem que continuar, porque é um trabalho que tem uma relevância institucional, sabe? Você causar esse problema pro cara todo dia. E as plataformas de rede social, pelo menos aqui nesse TikTok, é toda hora. E você tem que Chegou trabalhar ao isso. ponto, no outro podcast eu até mostrei na tela, falei, pô, os caras agora estão fazendo a publicidade, escrevendo descaradamente casa chinesa. Já Eu não sei, coloquei. casa não autorizada. Não, já para deixar claro quem somos aqui, eu acho que eu apaguei, não, tá aqui. Mas é No claro, outro- a casa chinesa oferece melhores odds, porra. Isso Não tem aqui no custo nenhum, TikTok, pô. é uma publicidade que saiu. Uma vergonha. É vergonhoso. TikTok deveria também ser Não, punido. e deveria ser super fácil de chegar em quem fez essa propaganda, por exemplo. Mas é fácil. Então. A gente teve conversa, aí eu posso contar a experiência que eu tive. Foi difícil o processo de conversar com a Meta,
Mas no final, quando eles entenderam a questão, eles foram parceiros. Meta, YouTube e tal. Porque eles falam assim, não tá na minha política não fazer publicidade de determinados sites de aposta enquanto não tiver a lei dizendo quem é legal e quem é legal. Eu até entendi esse ponto. Falei, então quando eu tiver a lista, quando você tiver a lista, você vai fazer? Aí você fala, vou fazer. E eu acho que a Meta, o YouTube estão fazendo. Não precisa chegar no TikTok ainda. Porque eu falei, não. Aí, ele falou, porque aí quem for ilegal tá cometendo um ato ilícito no Brasil, aí eu não posso fazer publicidade. Enquanto você não conseguir fazer a regulamentação e ter essas aqui são as autorizadas, quem não tá nessas aqui é a outra, é não justo, fazer nada. é um argumento A partir justo, do momento que teve, eles começaram, pelo que eu entendi, a fazer. O Google até com mais ênfase e tal. Mas foram... foi um ano de conversa. Então vocês já vão imaginando, né? Não quero... Mas o que foi meu trabalho? Um ano conversando com as empresas, um ano conversando com a Serpro para desenvolver os sistemas. Os sistemas ainda estão insuficientes na questão do repasse para as entidades esportivas, que é uma coisa que me cala fundo, porque eu sou advogado de direito esportivo. Então, se tem uma coisa que eu queria que funcionasse bem, é que as entidades esportivas recebessem a sua destinação dentro desse 12% aí. Tem um 0,86% que é para o esporte, que eu acho que tem que ir. E a gente ainda precisa melhorar os sistemas. A entidade esportiva está recebendo e não sabe quanto que era. Mas já vai saber, e aí vai ser retroativo, porque tenho conversado com o resto sobre isso, o Serpro está se analisando. Um ano conversando com o CONAR sobre o que seria a propaganda de jogo responsável. Um ano conversando com o Meta, YouTube e tal. E o segundo semestre conversando com o parlamento, que não é fácil, mas é necessário. Porque é democrático, você conversar com o deputado, com o senador, com o deputado, com o senador. Eu fiz com o parlamento, e aí eu não tinha nem escolha. A mesma coisa que eu fiz com o segmento. Quem pediu para conversar foi. E quem não pediu, eu fui. Eu pedi com o Cajuru, pedi com o Romário, que foi sempre uma conversa muito inteligente, com tantos outros, dos mais diversos. Essas audiências públicas que você vai, que gente do governo não vai, mas às vezes eu fui, fiz questão de ir em todos, porque o assunto que eu estava lidando ia ser discutido. E não importa se o senador vai pedir a palavra, vai falar de temas como a urna, como... os julgamentos das pessoas do 8 de janeiro, isso não é meu tema, então eu não vou rebater nisso. Quando ele me fizer uma pergunta de aposta, eu tô lá para dar minha posição, para dizer, olha, senador, o senhor está entendendo isso porque isso está saindo na opinião pública, mas deixa eu explicar um outro lado para o senhor. Tem isso aqui, tem geração de emprego, tem tributo, tem... Então, fazer o contraponto. E só que eu fazia sentado na cadeira de governo. E o que é mais triste hoje é ver que o próprio governo que regulou, porque uma justiça histórica tem que ser feita, o governo que regulou as apostas foi esse. Foi esse. Ele hoje opta como política de comunicação, porque a política de comunicação é dada pelo ministro das comunicações, né, institucionais, bater no segmento que ele mesmo regulou. Por quê? Porque esse segmento não se defende, porque esse segmento não dialoga, porque esse segmento não vai lá. Eu sei, de presidente da Câmara, vou fazer uma inconfidência aqui, ter comentado com alguém que foi conversar com ele sobre, eu posso falar assim, quem representa vocês? Quando eu quero falar uma coisa de agro, eu sei quem vem aqui e fala pelo agro. Né? Banco, eu sei quem vem aqui e fala pelo banco. Time de futebol, eu sei quem vem aqui e fala pelos times de futebol do Brasil. Quem representa vocês? Tem essa. Então vocês não tem ninguém. Tem 4, 5, 6, uma não fala com a outra. O dia que vocês tiverem uma, vocês vão estar muito mais fortes, porque vai chegar aqui a pessoa... tomara que seja. Vai chegar o Vitoldo aqui e falar, o Vitoldo fala pela indústria de aposta. Ele pode ter dentro todas as divergências. Sai a briga, vamos daqui 2 anos, vamos pôr outro, vamos agora pôr o Rica, vamos pôr o Alessandro, vamos tirar. Mas quando você vai falar com os outros entes, você tem que ir unido. Senão você não tem força. Tem um peão representando no tabuleiro. Eu posso dizer... Na prática, tentei entrar no IBJR. A opção única que foi oferecida era uma categoria 3, que é basicamente assinar o newsletter. Você não tem voz de nada, não vota nada, não propõe nada e só ouve. Ou seja, é desnecessário participar de um negócio assim. E uma outra... Porque eles poderiam ter sido o líder máximo, soberano. Pela pujança das empresas que estão lá. Exatamente. Outro ponto que acho complicado, eles comunicaram aos associados que se você se associar... É proibido. Está no estatuto deles. E se você se associar a outra... Está fora. Está fora. Isso é muito bizarro. É muito bizarro. Isso aí eu não vejo propósito nenhum. Isso é muito bizarro. Na verdade, isso é uma enorme pena.
Porque as oportunidades que se perderam, É. e talvez não sejam oportunidades que vão voltar. De a gente ter um segmento forte. Ah, não volta. Que a gente tem um Você segmento pode até forte. criar novas, mas aquelas lá não, já E foram. a gente tem um trabalho da opinião pública. Pô, eu tive situações, ô Rica, de apanhar pesado por ter trabalhado com isso. E como que eu atribuo? De amigos próximos. Como que eu atribuo isso? É a opinião pública falando.